5 ideias para brincar com as crianças aí no pátio da escola e desenvolver a consciência fonológica. Eu sou a professora Karine e aqui no canal Alfabetize compartilho práticas, ideias lúdicas em alfabetização. Primeira ideia, vivo ou morto. Você já deve ter brincado com as crianças, elas já devem ter conhecido a lógica dessa brincadeira. Quando você fala vivo, elas ficam de pé, morto, elas se abaixam. E quem se confundir, sai da brincadeira até que sobre aquele último ou aquela dupla. Aí você vai fazer da mesma forma, só que aqui nós vamos trabalhar com a consciência fonológica. Então, a gente vai, por exemplo, você pode sortear uma palavra, ou você pode utilizar o fonema-alvo que você está trabalhando com a criança aquela semana. Por exemplo, vou escolher aqui o sonzinho do S. Então, você vai combinar com as crianças. Toda vez que você for falar palavras que iniciam com esse som, elas vão ficar de pé. E quando não for, elas se abaixam. Então, você vai falar sapo, sabonete, saco, bola, aí elas se abaixam, certo? E assim você vai falando, começa devagar, até aumentando o ritmo. E você vai combinar com a turma. O aluno ou a dupla que ficar para o final, então, vence a brincadeira. E vejam que aqui, então, a gente explorou a consciência fonêmica. A gente está identificando o sonzinho inicial dessas palavras, certo? Segunda brincadeira para fazer no pátio é a brincadeira de trilha. Então, se você está com uma turma ali grande, você pode dividir essa turma, fazer 2 trilhas no pátio e para eles se locomoverem, ao invés de usar um dado para eles andarem ali na trilha, você vai utilizar fichas. Fichas com imagens que representam palavras de diferentes tamanhos. Ou pode pegar fichas do nome dos alunos ou nomes de personagens que você está vendo com a turma naquela semana. Nós vamos fazer o seguinte, um representante do time então sorteia a ficha. Morango, por exemplo, quantos pedaços ele vai ter que andar? Quantos passos ele vai ter que andar? Contando então a quantidade de sílabas. Morango, 3 passos. E assim vai fazer com os outros participantes, a outra equipe e quem então? A equipe que passar primeiro por essa trilha vence aquela competição. Veja que aqui a gente está trabalhando com a consciência silábica, a gente está quantificando, a gente está segmentando a palavra em suas sílabas e quantificando. Terceira brincadeira é a toca dos sons ou cada som na sua toca. Essa brincadeira é igual o coelhinho sai da toca, só que nessa versão a gente vai trabalhar também com a consciência do fonema, certo? Do sonzinho inicial da palavra. Você vai desenhar no pátio círculos de giz ou utilizar bambolês. Cada criança vai ficar numa dessas tocas e em cada toca vai ter uma letra que você vai colocar ali. Pode utilizar todas as letras do alfabeto ou pode utilizar só as consoantes, aquelas que os alunos estão com mais dificuldades naquele momento. Você vai então sortear, vai utilizar as imagens ali, cada imagem representando um sonzinho ali que está naquelas tocas e vai sortear então. Leão, qual o sonzinho inicial? Qual é a letra? L. Então, o aluno que estiver naquela toca do L vai ter que sair da toca. E assim você vai sorteando. Cada vez que um sonzinho é sorteado, tem que sair da toca, até que sobre aquele último aluno ou aquela última dupla. E esses vão ser, então, os vencedores daquela etapa. A quarta ideia, também trabalhando com a toca dos sons, você vai fazer da mesma forma, só que, ao invés dos alunos estarem já dentro das tocas, você vai fazer o contrário. Vai deixar as tocas vazias e os alunos vão ter que sortear, cada um vai ter que sortear uma imagem. Então, você vai estipular um tempo e nesse tempo, cada um vai ter que rapidamente encontrar a sua toca. Então, o aluno que sorteou o leão vai ter que ir atrás da toca do L, do morango do M e assim por diante. Então, vocês têm essas 2 versões para trabalhar, adaptando essa ideia do coelhinho sai da toca, trabalhando com consciência fonêmica. Quinta ideia de brincadeira é a brincadeira do seu lobo, só que aqui é adaptada também para trabalhar a consciência silábica. Vejam que nessa brincadeira, um aluno é escolhido para ser o seu lobo, que é aquele que vai brincar, né? Que vai pegar as outras crianças. E esse fica de costas. Outras crianças, elas perguntam para o seu lobo, por exemplo, quantos passos devo dar? Seu lobo, que horas são? Isso na brincadeira original. O lobo diz então 5 horas, as crianças dão então 5 passos em direção ao lobo. E aí elas perguntam de novo, seu lobo, que horas são? Aí ele diz, é hora do jantar, e aí é a hora
que ele tem que sair atrás das outras crianças. Nessa brincadeira que a gente vai fazer para trabalhar com a consciência fonológica, a gente vai utilizar também as fichas. Então a gente vai sortear a ficha, por exemplo, abacaxi. As crianças vão perguntar para o seu lobo: Seu lobo, quantos pedaços devo ir? Então a gente vai sortear e o seu lobo vai contar quantos pedacinhos. Abacaxi, abacaxi, 4 passos. Então elas têm que andar 4 passos. Perguntam novamente: Seu lobo, quantos pedaços devo ir? Aí se ele falar, é hora do jantar, ele sai correndo atrás da turma. Então nessa brincadeira a gente vai utilizar as fichas também e quantificar as sílabas. E essas foram as dicas, as 5 ideias de brincadeiras para fazer no pátio e trabalhar com a consciência fonológica. Se gostaram das ideias, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma dica.